noite temos a nossa querida Sofia Débora. No momento de crise mundial, incertezas e intolerância, o filósofo judeu Martin Buber é uma inspiração para renovar as forças e seguirmos em frente com esperança no ser humano. Nesta palestra, vamos conhecer os principais conceitos da obra de Buber, que sobreviveu ao Holocausto, emigrando em 1938 para então Palestina. Seus pensamentos acerca das qualidades do trato interpessoal, do mais frio ao mais acolhedor, é um convite a refletirmos como preferimos conviver uns com os outros, mais indiferentes ou mais cuidadosos, considerando a mais básica necessidade de relacionamento humano, a reciprocidade. Sofia, obrigada por aceitar o convite. Passo para você o microfone. Obrigada, Suzana. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui reunida nessa congregação que você tornou segundo as intenções, Suzana. Cada vez mais as pessoas comentando e comentando positivamente. E eu realmente, com a liberdade que você dá para nós, né, de circunscrição do tema, e dessa vez nós também devemos aí fazer um primeiro agradecimento especial ao Joelson, que eu não sei se está aí conosco já, se já entrou, que dessa vez sugeriu que a gente trabalhasse com esse filósofo muito querido por mim e por muitas pessoas da nossa comunidade judaica e da comunidade maior também. E o que vejo de Buber, a maneira que vejo Buber, é exatamente o que o título traduz. Num momento, acho que a todo momento, mas em especial num momento de tantas incertezas, os ensinamentos dele são tais que renovam as nossas esperanças. Temos outros filósofos também, claro, que contribuem para isso, mas hoje a gente vai falar de Buber. Eu tomei a liberdade, Suzana, até a minha intenção foi de sintetizar as ideias que eu quero compartilhar e acabei fazendo um pequeno roteiro para mim, que não tenho estilo conferencista de uma maneira geral, e não é esse o meu propósito. Mas, se vocês me permitem, eu vou seguir um pouquinho esse texto básico para as minhas ideias, porque a minha intenção é que hoje eu amarre com vocês alguns dos conceitos principais que eu acho que a gente pode, aí sim, faço questão, na hora do debate, eu espero com essa síntese ganharmos tempo e aprofundarmos os pontos que eu vou trazer para vocês. Pode ser, Suzana? Claro. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Para quem conhece Martin Buber, eu acredito que alguns de vocês já conheçam, ou todos, talvez, já tenham ouvido falar, ou será que aqui tem gente que talvez nunca tenha ouvido falar, ou talvez não tenha tido oportunidade de conhecer mais aprofundadamente os conceitos de Buber, tá? O que eu vou trazer para vocês hoje se baseia principalmente, os meus livros já estão bem antigos, mas ambos são livros publicados em português, dentro da vasta obra de Martin Buber, o livro Eu e Tu, que é considerada a obra capital dele, que ele começou a escrever em 1919, tá? E depois foi aprimorando, mesmo depois da sua imigração para, na época, Palestina, em 38, tá? E em seus aprimoramentos, alguns escritos constam aqui do Diálogo do Dialógico, publicado pela editora Perspectiva, e o Eu e Tu aqui no Brasil, publicado pela editora Moraes. Eu amarrei esses conceitos que eu quero compartilhar com vocês no meu roteiro, sem seguir a ordem cronológica dessas publicações. Como eu disse, as ideias centrais de Eu Tu foram começadas a serem registradas por Martin Buber em 1919. Tá? Curiosamente, o mesmo ano em que Hitler, como um jovem aspirante, cabo,
começou a propagar as suas ideias que ele, alguns anos depois, quando estava na prisão, veio a desenvolver no Mein Kampf. Tá? Curiosamente, mesma época, aquela história do espírito de época, como é que pode figuras que desenvolveram, cada uma pelas suas razões e pelas suas inspirações, proposições opostas, e a gente vai ver hoje como é que os conceitos principais se enquadram aqui, segundo a filosofia de Bíblia. Então, pessoal, eu vou começar a minha linha de apresentação hoje, tá? Trabalhando com vocês uma diferenciação conceitual que está nesse livro do Diálogo do Dialógico. Tá? Buber traz uma diferenciação entre um diálogo que pode se dar de uma forma desavisada, de uma forma superficial, de uma troca dialógica, que é quando, num diálogo, as pessoas estão realmente interessadas em compreender e se fazerem compreendidas uns pelos outros. Tá? Então, esse dialogismo traz um momento de enriquecimento mútuo, tá? E as pessoas se sentem envolvidas, terminam aquele momento se sentindo com um ganho de vida no sentido mais amplo do termo. Tá? Numa troca de diálogo, onde não há este olhar, esse interesse para com o outro, uma troca, um diálogo onde não há, portanto, esse investimento no outro, tá? Nessa abertura, muitas vezes você bate um papo e nada te acrescenta. Você, às vezes, fala, poxa, fiquei horas ali, aquela roda de colegas, não me disse muita coisa, não me acrescentou nada. Talvez melhor seria até se eu tivesse ficado em casa lendo um bom livro, vendo um bom filme. Então, existem, nas possibilidades de trocas interpessoais, duas qualidades básicas. Uma em que não há trocas profícuas e outros momentos em que sim há essas trocas profícuas. Por exemplo, o Segundo as Intenções se propõe a ser um espaço virtual, um momento em que as pessoas trocam, não se tratam de um espaço somente de um palestrante que vai falar algo e que mal há tempo de questionamentos. Muito pelo contrário. Aqui, sim, o que a gente privilegia, e é por isso que eu estou procurando trazer a coisinha mais amarrada, é a partir de um certo estímulo teórico ou do conteúdo disparador, a troca. E a troca aqui de igual para igual, tá certo? Então, esta relação dialógica, mais importante do que está certo ou errado, é se fazer percebido, se colocar aberto e as partes ali, os partícipes, sentirem isso mutuamente. Este momento vai se configurar um encontro com E maiúsculo. Tá? Quem lê o livro Eu e Tudo, Martin Buber, vai ver que a palavra encontro com E maiúsculo se traduz no conceito em que há essa reciprocidade, essa abertura, porque ao diferente, todos nós somos diferentes uns dos outros. Cada um tem uma visão de mundo, cada um tem uma percepção. Tá? Ninguém é igual, ninguém comunga de todas as ideias o tempo todo. Então, isso que se fala muito hoje em dia de aceitar as diferenças é um exercício de sempre da história da humanidade para a gente conseguir conviver. Hoje em dia, na contemporaneidade, isso ganhou contornos sociopolíticos, mas dentro do viés psicológico, se a gente parar para refletir, isso é uma condição que a gente está o tempo todo tendo que praticar, sob pena de ficar isolado. Não, eu quero que todo mundo pense como eu penso. Como ninguém pensa como eu penso, então eu me retraio. E aí, assim, a gente vai tendo que
aprender a sair desse espaço, né, de fechamento, de ressentimento, e procurar conviver, se fazendo ouvir e também se abrindo, né, para ouvir os demais. Ok? Então, eu já falei aqui uma das palavrinhas centrais no Eu e Tu, de Martin Buber, que é reciprocidade. Nós, seres humanos, somos seres relacionais. E, segundo Martin Buber, o instinto mais básico no ser humano é o instinto de relação. E não qualquer qualidade de relação, mas justamente quando ele fala em relação, nesse âmbito da saúde básica do ser humano, ele está falando de uma relação com reciprocidade. Essa relação que ele vai chamar de relação eu-tu. Desde o bebê, segundo Martin Buber, na barriga da mãe ainda, antes de nascer, há uma reciprocidade no âmbito espiritual. Muito curioso, pessoal, que o Buber, que recebeu uma formação familiar muito influenciado pelo seu avô, avô paterno, com quem o seu pai, depois separou de sua mãe, foi deixá-lo para viver uns tempos, ele recebe toda a erudição e todo o aprendizado da filosofia racídica, tá, a partir do meio que a convivência com seu avô lhe proporcionou. E quem conhece um pouquinho do racidismo sabe o quanto que ele tem de inspiração existencial para com a vida. E isso vai estar presente na obra de Martin Buber. Tanto é que no Eu e Tu, quando ele vai dizer dessa relação primeira de reciprocidade no sentido espiritual que o ser humano tem, ele vai falar do sentido cósmico, do sentido amplo, ele não se restringe ao uso da palavra Deus, mas espiritualidade, ok? Então, nesse âmbito, que é um conceito revestido do viés existencial, o Buber diz que o bebê, dentro da barriga da mãe, ele vai carregar esse registro cósmico. Como é que ele se caracteriza? O ser vai perceber o seu ambiente ao redor como algo global, no qual ele está incluído. Então, o neném em formação se sente na vida, se sente integrante e integrado à vida. E é assim que ele vai manter a sua percepção após o nascimento. Buber, assim como as diversas correntes do desenvolvimento humano em psicologia, vai marcar que tempos depois, alguns anos depois, é que vai se dar a percepção diferenciada da criança como um eu individual, um ser individualizado, desse mundo que lhe cerca e, consequentemente, dos outros seres humanos. Então, a marca da vivência desta percepção integral, dessa relação integral e integrada que vem desde o nosso nascimento, ou desde antes do nosso nascimento, é que Buber vai caracterizar como a necessidade mais básica do ser humano, de perceber esse mundo ao redor, perceber esses seres ao redor de forma aberta, de forma, portanto, numa troca integral e integrada. É a reciprocidade que ele nos fala. Ok? Então, ele vai manter essa troca interpessoal até que no estágio, por volta de 2, 3 anos, começa o processo de individuação. Tá? Essa condição, entretanto, de qualidade de troca recíproca, segundo Buber, vai permanecer ao longo da vida toda como uma necessidade básica do ser humano.
Então, a gente desenvolve os processos de diferenciação, a gente desenvolve os processos de percepção mais objetiva, mas dentro da gente, segundo Buber, a gente aspira dar e receber e sentir o mundo e sentir o outro de uma maneira intensa e profunda, aberta. Assim ele vai, portanto, como eu já vinha falando com vocês, caracterizar as relações eu e tu. As pessoas voltadas umas com as outras, uma postura em que eu vejo que o outro pensa diferente de mim, mas eu continuo respeitando ele, aberto a nos trocarmos e não excluindo ele da minha vida, porque nós não pensamos igual. Nós reconhecemos a diferença e estamos ali a exercitar a continuidade da convivência, apesar das nossas diferenças. Por quê? Porque é mais importante eu manter-me em contato com você do que nós rompermos por pensarmos ou por sentirmos ou por termos ideias diferentes. Vocês estão me entendendo até aí, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Ok. Então, as relações pautadas, entretanto, tá? No viés eu-isso, que é a outra caracterização de qualidade oposta às relações eu e tu, também descritas por Martin Buber em seu livro Eu e Tu, são relações em que essa abertura à reciprocidade não se dá. Tá? Então, por exemplo, em relações em que vocês percebam em que mais importante do que respeitar as diferenças e se manter em contato é que levar ao outro um discurso em que o outro concorde comigo. Relações em que eu preciso concordar com o outro para continuar existindo para o outro, começam a ter uma conotação instrumentalizada. Não é mais uma relação em que você se sente à vontade para dizer o que você pensa, seguro de não ser rejeitado, seguro de não ser excluído. Tá? Relações eu-isso, portanto, não têm trocas vistas uns pelos outros como potencialmente equânimes. São trocas utilitaristas, são relações de manipulação e são relações que a gente vai ver que muitas vezes caem em questão relações e objetivos ligados a comando e poder. Tá? Então, se o outro não é visto por mim, na relação eu-isso, como um ser de igual para igual, ele é visto como um ser inferior em termos de possibilidade de troca comigo, eu já estou tratando aí no meu discurso num viés hierarquicamente diferenciado e não mais colateral. Tá? Então, falando um pouquinho das relações eu-isso, a oposição qualitativa ao eu e tu. Tá? São pautadas por serem pontuais, objetivas, funcionais, institucionais. Tá? As relações em sociedade, pessoal, as relações sejam macrosociais ou microsociais, elas são estruturadas, né, de uma maneira tal, em termos de organização, que possibilitem a convivência das pessoas. Tá? São divididas funções, tarefas, cada um tem algo a contribuir em âmbito profissional, em âmbito de funções em família. Tá? Isso existe. Isso também é, a princípio, um olhar eu-isso. Tá? Mas, a partir dessas
configurações funcionais, relações eu-isso que são, podem se tornar relações eu e tu. Quando você chega no seu prédio, tá? Passa pelo seu porteiro, que você vê todo dia, tá? Todo dia você pode cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, com uma fala fática, com uma fala educada, mas que não necessariamente leva o quê? A um reconhecimento da pessoa no estado em que ela está. Não tem realmente um se importar com o outro. Muitas vezes você responde tudo bem, ou o outro responde tudo bem, e por dentro não está nada bem. São aquelas falas socialmente corretas que demonstram uma educação, mas não avança a partir dali. Diferente de um momento em que você pode passar pelo seu porteiro e, ao invés de dar o bom dia ou boa tarde fático, você pergunta, poxa, o senhor me respondeu, você me respondeu, né? Diferente hoje, está tudo bem mesmo? Você percebe que tem algo que não está tão ok ali. E você dá o espaço para a pessoa se colocar e se abrir, se assim ela quiser. Ou seja, a partir dali a pessoa pode se sentir vista e se sentir à vontade para expressar o que vai no seu íntimo. Então, isso é um pequeno exemplo de como que uma relação eu-isso pode ter, naquele momento, passar a ser uma qualidade eu-tu. A gente vence o automatismo e passa a um momento de criatividade com uma melhoria de qualidade para ambos, tá? Bem, quando a gente mantém primordialmente no nosso dia a dia as relações eu-isso, sem esse aprofundamento, pessoal, o dia a dia se torna mais árido, né? Tanto é que você é surpreendido quando você, num outro exemplo, recebe uma atenção quando entra numa loja ou num banco, uma atenção diferenciada. Você fala, poxa, até que não foi tão chato ter ido ao banco hoje, até que não foi tão chato eu ter pego um táxi, que o taxista foi tão bacana. A gente não sente uma diferença no estado de ânimo da gente? Então é isso, eu estou trazendo detalhes de cotidiano para vocês verem como é que essas qualidades podem ser cambiáveis e incrementadas para melhor. Mais grave, no entanto, pessoal, é quando as relações eu-isso, elas se agravam na sua intensidade de objetalização do outro ser humano. O que eu quero dizer? Se a relação eu-isso, para além de um automatismo, ela é carregada de um olhar hierarquicamente superior, quando eu vejo o outro como coisa, e daí a expressão eu-isso, eu vejo essa pessoa como inferior e detono o seu potencial aos meus olhos. Isso está na base das relações preconceituosas, das relações discriminatórias, tá? Das relações de bullying, das relações de assédio moral, das relações onde eu faço um uso do meio onde estou para diminuir o meu alvo. Então, todas as relações que perpassam a violência psicológica, que perpassam as relações perversas, elas são relações, segundo a referência de Martin Buber, eu-isso. E Buber diz mais, esse eu que profere a palavra eu-tu, ou seja, esse eu que tem a proposição, a posição de olhar o outro de igual para igual, ele vai trazer ao mundo, vai regar o mundo com esse olhar, mesmo que às vezes ele não receba esse olhar de volta.
mas ele está fazendo a sua parte. Já quem propõe um olhar sobre o outro pautado num eu que olha o outro como isso, é porque ele mesmo também se sabe um isso. Sabe que pode ser visto como isso e, de antemão, se antecipa e passa a viver as relações numa competição, numa antecipação desse olhar destrutivo. Então, pessoal, tendo em vista essas duas proposições básicas, o que a gente pode refletir em termos de formação social? Tanto as relações eu-tu quanto as relações eu-isso, elas podem ser estimuladas, elas podem ser ensinadas, tanto culturalmente, macroculturalmente, quanto nas nossas escolas, quanto nas nossas famílias, em quaisquer lugares que a gente possa frequentar, tá? Mas também destaco aqui o papel dos meios de comunicação, tá? E a grande mídia, que a gente sabe, principalmente nas últimas décadas, o papel importante na formação das gerações atuais e das gerações futuras, porque desde tenra idade as crianças estão aí expostas às informações oriundas da grande mídia e da mídia digital. Só que as ideias, os modelos, as mensagens que a grande mídia e os meios digitais veiculam, muitas vezes estão a serviço de interesses que o telespectador ou o receptor dessas mensagens desconhece. Tá? E essas transmissões, elas deixam marcas profundas na formação da personalidade e moldando realmente o comportamento de indivíduos, grupos e massas. Numa sociedade como a nossa, atualmente globalizada e digital, a distância e a discrepância, pessoal, entre os conteúdos veiculados macrosocialmente e os efeitos locais desses conteúdos tem gerado um estranhamento, um desconforto no cotidiano das relações microsociais. Eu vou dar alguns exemplos desse alerta que eu quero compartilhar com vocês para a gente discutir depois. Apesar dessa profusão de informação que a gente tem aqui a nosso acesso, a sensação de vazio aumentou nos últimos tempos. E eu não digo isso só em função da pandemia, porque mesmo antes da pandemia, a gente das ciências humanas, principalmente, e pessoas das ciências hard, das ciências naturais, um pouco mais abertas a esse tipo de reflexão, vínhamos nos preocupando com essa condição de solidão, de insegurança quanto aos relacionamentos, que vinha aumentando apesar da possibilidade de proximidade, como essa aqui. Nós estamos fazendo um bom uso, sim, da tecnologia digital, proporcionando, por exemplo, um encontro em que todos aqui vão poder se manifestar por igual. Mas tem outros usos que não são tão construtivos assim. Tá? A sensação, portanto, de vazio aumentou apesar das possibilidades de conexão midiática digital terem ampliado e seguirem se renovando a cada dia. Por quê? Porque, infelizmente, o olhar objetalizante também aumentou. A analogia do homem à máquina tem se sobreposto à analogia da máquina ao homem. O que eu quero dizer com isso? Um pouquinho da história da cibernética, os computadores, que hoje todo mundo se utiliza nas suas mais variadas formas, tiveram a sua inspiração lá na década de 50, a partir dos processamentos cognitivos do ser humano. Vocês devem se lembrar de filmes como Blade Runner,
e entre outros tantos, em que se questiona, né, será que as máquinas, em algum momento, né, vão ganhar sentimentos, vão ter o potencial criativo e de expressão profunda que são até hoje, até onde nós conhecemos, no seu potencial como humano? E trago hoje para vocês um outro ângulo do questionamento. Como é que o homem está sendo influenciado no seu código social, linguístico e de comportamento, a se comportar como modelo cibernético, como modelo computacional, como modelo das máquinas, né? Por exemplo, é assim que se inclui ou se excluem as pessoas com simples toque de WhatsApp, de Facebook. Imagens se multiplicam com curtidas ou não curtidas, os likes e os dislikes, que muitas vezes geram mal entendidos numa tendência à substituição das relações presenciais, sem o todo que essas acarretam. É fácil você dar um dislike, é fácil você deletar uma pessoa. Será que você, frente a frente com essa pessoa, você agiria assim? Com essa facilidade, com essa simplicidade, sem se importar com o que a pessoa está ali a sentir com isso? Em tempos de pandemia, pessoal, o meio digital ajuda muito como alternativa aos encontros presenciais, mas é importante, a meu ver, considerar no seu uso, as características primordialmente humanas e não as primordialmente objetais, que estão do outro lado da Terra. E, por fim, fica a minha mensagem do valor do entre, que é mais um conceito que aparece em Martin Buber, quando ele amadureceu as suas reflexões sobre as relações eu e tu, já presentes aqui no do diálogo e do dialógico, porque o entre com E maiúsculo para Buber é essa condição que se forma, o conjunto que se forma quando as pessoas, 2, 3, 4, quantas forem, constituírem essa ambiência de troca interpessoal em que a gente se reconhece como um momento que se torna a nossa identidade. É quando você tem uma pessoa que se torna uma dupla sua, um grupo que se torna parte integrante da tua identidade, da tua história, porque só de entrar em contato de novo, só de você se lembrar, você sente aquela atmosfera, aquele entre, que o contato com essas pessoas positivamente te proporciona, permitindo a você se desenvolver cada vez mais, se abrir cada vez mais, porque você se sente, sobretudo, respeitado. Tá? Então, para mim, o que eu quis dizer com o título dessa nossa partilha de hoje é por que o Buber se torna essa luz no meio de tantas inseguranças? Porque ele, em conceitos muito centrais de algumas das 2 obras, para mim, que eu gosto muito, mas ele tem uma obra vastíssima, a gente poderia passar vários encontros aqui falando dele, eu penso que a gente pode reconhecer facilmente as lições que ele traz através desses conceitos centrais e praticar aí o que a gente acha mais profícuo, mais conveniente, né? E que a gente se identifique com a melhor escolha para o mundo, não só no caráter individual, mas no caráter social também. Essa singularidade se multiplica, tá? E assim a gente ganha mais esperança e mais ânimo para continuar. Obrigada. Maravilhoso. A gente vai abrir agora para as perguntas e os comentários. E, alguém gostaria já de dar algum comentário ou fazer alguma pergunta?
Tem uma pergunta no chat da Natália. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Natália, você não gostaria de falar? Abrir seu microfone. Natália? Eu posso falar, Oi, Suzana? Beto. Oi, Oi, Natália. Beto Bockler. Boa noite. Eu sou Natália Gedanken, sou da CIB do DF aqui de Brasília, mas sou Seja paulistana. bem-vinda. A minha questão é muito simples e eu tenho me perguntado muito, esses nossos grandes filósofos, pensadores, etc., eles têm umas teses brilhantes. Adoro Martin Buber. A minha pergunta é a seguinte: se esse homem hoje estivesse vivo, o rei do diálogo entre os opostos, entre os diferentes, etc., se ele estivesse vivo hoje, como é que seria essa postura? O que vocês acham? Na verdade, é um exercício de futurologia, estou cutucando mesmo. Vocês acham que ele manteria aqueles princípios básicos, a essência do seu pensamento, dos seus estudos, enfrentando essa barbárie social que estamos vivendo em todos os setores? Eu não sou religioso, não sou político. Para mim é uma bola de neve assim, que envolve todos os setores, né? O que está causando realmente uma comoção planetária. Então, a minha pergunta é a seguinte: dá para fazer alguma ilação em relação a esses princípios do Buber aí, jogando na nossa realidade hoje? Essa é a questão. Natália, obrigada. Eu posso falar, Suzana? Claro, obrigada. Claro, claro. Então, pessoal, o Buber, ele dá alguns exemplos nesse livro do Diálogo do Dialógico, em que ele explicitamente, Natália, ele diz, mesmo que você esteja numa situação em que você que esteja aberto na qualidade e o outro não esteja, ele convoca você a se manter nela. Tá? O que significa, segundo ele, que você pode, digamos assim, não receber. Ele diz que você pode ter algum grau de sofrimento, não é bem essa palavra sofrimento que ele usa, tá? Mas você pode ficar no não receber. Mas para Buber, mais importante do que você não recebe de volta é você manter a sua convicção interna. Por quê? Porque, por isso que eu fiz questão de hoje trazer o início que ele marca da relação eu e tu, no primeiro viés, que é o viés que ele chama de viés espiritual. Porque mesmo quando o mundo circundante, quando o mundo social circundante, ele não te contemplar, você ainda dentro de si vai carregar um anseio dessa troca. E o lugar aonde você vai se renovar nesse anseio é nessa tua relação com a vida no sentido mais amplo. Então, ele convoca a gente a permanecer nesse lugar de busca de investimento, de relações de reciprocidade e entre aspas, brigar por elas, travar a luta do bom combate. O mais difícil, e aí vai Sofia, o mais difícil, a meu ver, é que a gente tem encontrado situações aonde as pessoas ou grupos não querem nenhum tipo de contato nem de troca. E aí, o que vai acontecer dentro do viés do Buber? A gente vai carregar dentro da gente a nossa proposição e a gente vai levar para onde for possível isso. Então, vão ter lugares, vão ter momentos em que isso não é possível. Apesar de vocês encontrarem nesse livro, nos 2 livros que eu mostrei para vocês de Buber,
Ele vai dizer que, não, temos que insistir até o mais, o mais rude, o mais bruto, o mais fechado, tem o seu ponto fraco, tem o seu ponto de abertura, porque a nossa Constituição é a mesma. Então, ele tem uma fé inabalável no ser humano, apesar de saber que, com o tempo, com o nosso desenvolvimento, desde o neném até a vida adulta, as relações tendem a passar primordialmente de eu, tu, para eu, isso, e a partir daí eu, isso, ter novamente o potencial eu, tu. Então, Natália, realmente é um desafio, e a minha partilha com vocês hoje é no sentido de nós todos retroalimentarmos primeiro dentro de nós essa luz para que a gente possa encarar mais um dia onde certamente desencontros acontecerão. Uhum. Tá. Eu tenho direito à tréplica. Não que eu vá mudar a sua opinião, que eu concordo com ela. Eu acho que temos que manter os princípios firmes. A fé é inabalável. Mas enquanto você falava, eu fui me lembrando de várias atrocidades recentes da semana passada. Me lembrei do caso da criatura que foi violentamente morta, outras questões de nazismo, enfim. Então, eu realmente, gente, eu tenho dificuldade, tem hora que realmente eu tremo nas bases. Sim. Tenho dificuldade. Muito Sim. Obrigada. Obrigada. Eu estou amando a conversa, adoro o Buber. Obrigada a todos. Obrigada. Muito grata aí pelas suas luzes. Obrigada. Agora a gente Obrigada, encerra. Eu Natália. queria fazer uma pergunta, tinha levantado, abaixado a mão. Sim, vou chamar. Eu Só que o Henrique está aqui já há mais um tempinho. acho que o Henrique é primeiro. O Henrique é primeiro. Henrique, por favor. Obrigado, Suzana. Vocês estão me ouvindo? Sim. Olha, primeiro eu queria parabenizar a nossa palestrante por trazer uma figura como o Buber para a nossa discussão, né? E eu ouvi atentamente, eu não sou um profundo conhecedor da filosofia do Buber, apesar de gostar e ter lido bastante ele. O que o Buber me atraiu mais foi a dimensão política dele. E ele, obviamente, em toda a sua vida política, ele é muito coerente com tudo isso que você falou. A ponto de dele ter, vamos dizer, coisas assim antológicas, cartas ao Ben-Gurion incríveis, protestos muito grandes quanto à ocupação do West Bank, enfim, ele tem toda uma coerência, a ponto de ele, inclusive, ter achado no início que a Palestina tinha que ser um Estado binacional de árabes e judeus. Até esse ponto ele chega. Mas ele é uma força moral incrível, do seu ponto de vista político, desde da célebre participação dele do Congresso Sionista de 1921, em que ele coloca a questão árabe, e a forma como ele coloca foi rejeitada, porque era idealista demais. Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como é que você vê a influência do Buber nessa nossa visão, nessa nossa situação de hoje em Israel, tão difícil de você manter, vamos dizer, os teus ideais e a tua visão de Israel como uma luz entre as nações, no meio de um antissemitismo feroz deles? Como é que Buber como é que Buber sobrevive nesse mundo político aí tão difícil? O Buber era, obviamente, né? Obviamente não, mas o Buber era sionista, né? Ele acreditava na importância do Estado de Israel, do Estado judeu. Ele era a favor das conversas
com os árabes, né? E nós sabemos o quanto que grande parte do mundo árabe, naquela época, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, o Buber faleceu em 65, nós sabemos até hoje da dificuldade da intransigência de grande parte do mundo árabe para conosco. Tá? Então, repito, a proposição dele é, através de fazer valer a sua abertura por textos, artigos, em jornais, ele convocava ao diálogo, ele convocava a conversa. Eu acho que o grande problema, Henrique, é quando o outro, apesar de nós convocarmos o outro não vem, o outro não quer. Então, assim, para mim é muito difícil responder a você em termos, não foi a sua pergunta, mas em termos políticos partidários, dentro de tudo que tem se tentado lá em Israel, mas tem um viés que Buber ressalta nessas duas obras, e que eu ainda não falei, que tem a ver com isso. Buber fala que as relações eu e tu, que são essas, vamos dialogar de igual para igual com os árabes, esperando sermos vistos e mostrando para eles que a gente os vê também. E reparem que eu estou usando aqui árabes, eu não estou falando só palestino. Estou falando conceito ainda maior, tá? Ele vai dizer o quê? Que o grande empecilho para as relações eu e tu é quando a mentira entra em ação. Então, para essa qualidade eu e tu, para essa troca profícua, para esse reconhecimento mútuo acontecer, tem que haver o respeito à verdade. A verdade histórica, e aí vocês vão me perguntar, mas e as verdades diferentes de cada religião? E a historiografia que cada parte pode trazer? Por isso que o Buber vai dizer, precisamos ouvir até esgotar, discutir até esgotar, mas até esgotar o quê? O conteúdo a se chegar a uma síntese, mas em nenhum momento pregando a destruição de um ou do outro. Então, o Buber entraria, Henrique, aqui como uma priorística. Teria que se começar a discussão, a mesa, tá? Com a priori. Uma solução em que um ou outro seja eliminado não é uma solução. É assim que eu entendo, que eu aplico as proposições do Buber nessa problemática israelo-palestino de hoje. Muito obrigado. Eu concordo com você, mas eu continuo achando que é evidente, eu concordo inteiramente com você, que o diálogo depende de dois. E realmente o diálogo por parte. Não existe um Buber árabe, infelizmente. Exatamente. Agora, mas ele continua sendo uma luz muito importante, mesmo que a visão dele seja uma visão idealista, os princípios que ele coloca, a ética que ele transmite e tudo aquilo que ele fala, que ele gostaria em relação a esse diálogo com os árabes, ainda é muito importante de ser conhecido por todos nós, porque é realmente a forma que você deve ir. É claro que se vão à guerra com você, você tem que ir à guerra, não há dúvida nenhuma. Mas eu acho realmente o Buber, esse Land of Two Peoples, que é um dos livros que eu realmente gosto muito dele, é fantástico. Eu realmente recomendo a todos a leitura. São pequenos artigos compilados por um cara lá da Universidade de me lembro, acho que é Vancouver. É muito interessante e dá uma ideia exata do pensamento dele. Obrigado. Obrigada, Henrique. Ricardo, você queria fazer uma pergunta? Não, temos o Sérgio antes. A minha é só um comentário muito interessante, porque me surpreendi, viu,
Sofia, quando você trouxe o Blade Runner para a palestra sobre Buber, né? Que é o nosso filósofo do século XX, do mesmo contexto de Platão, Sócrates, né? Que falou diálogos, nós logo vamos lembrar dos primeiros, né? Mas na verdade tem muitos que fazem diálogos. Mas eu queria te dizer que no final do filme, essa questão do androide com o humano é muito complexa, viu? E aí nós vamos mudar muitas coisas. Por exemplo, o androide, ele não queria ser morto. Ele disse o seguinte: por que eu vou ser morto, vou ser exterminado, se eu consigo ver todas as cores do universo, eu escuto todos os sons do universo, que nós não temos essa capacidade, né? Tem uma força descomunal, mas não tem alma, né? Exatamente. É Ele não muito. tem alma. Nossa, é que eu já Ele estou tem aqui tudo, chorando. mas não tem. Tem a beleza, tem o tamanho, tem o porte, tem a luta fantástica no filme, uma luta muito boa de se ver, mas ele não tem alma. E nós temos alma. Então é a alma que diferencia muito. E a nossa alma que nos leva adiante, né? É só esse pequeno comentário, que eu achei tão interessante chamar-se Blade Runner numa palestra dessas, assim, opa! Muito obrigada, Sérgio, emocionada, viu? Exatamente essa alma que traduz-se nessa relação mais básica que aos olhos de Buber, tá? Diferente de outros psicólogos, outros cientistas que se dedicaram à pesquisa, ao entendimento do desenvolvimento psíquico, né, do desenvolvimento humano, né, como é que ele que não era psicólogo, ele era filósofo, mais uma vez, como é que ele lança essa ideia da necessidade mais básica como sendo essa de reciprocidade, que vem ao encontro exatamente disso, Sérgio, muito bem colocada. A diferença é a alma em si, quer dizer, o encontro de alma mesmo. E a outra coisa do diálogo do Buber é que ele esperava sempre uma atitude das pessoas, né? É a atitude que vai dar o poder desse diálogo, dessa conversa. Se nós encontrarmos um outro que vai dialogar conosco com atitude, nós vamos tirar coisas boas, com certeza, sem anular o outro. Ninguém anula ninguém, mas nós vamos ter situação que pode ser resolvida. E eu acho que existe entre os árabes gente que faz diálogo. É que nós não conhecemos a cultura deles, né? Então, acho que às vezes a gente peca um pouco por não conhecer o universo do conhecimento, não é? Mas deve ter bons filósofos que fazem bons diálogos e que também pensam de uma maneira ampla, né? Que resulte em atitudes. Agora, claro, só sou por o extremo direita, extrema esquerda, e agora o árabe muçulmano, quer dizer, o árabe extremista, bom, aí fica difícil, né? Aí não tem, aí é uma parede, não consegue falar com ninguém. Aí não Exatamente. tem diálogo. Perfeitamente, Sérgio. Aqueles palestinos ou aqueles árabes que, a priori, né, só sabem repetir Israel precisa ser barrido do mapa, então ele não está chegando numa relação eu-tu. Não tá olhando o judeu ou o israelense como igual para igual, para resolver a questão, né? A priorística é outra, a priorística é o isso. E daí a exclusão a priori. Então não tem diálogo, não tem solução. Agora, aqueles árabes que se inspiram, poxa, tantos filósofos belíssimos do século XIII, do século de ouro, da convivência ibérica, né? Judaico, islâmica, enfim, e tantos outros que surgiram, né? A gente tem fontes em comum até dessa época, que não se romperam. Eu também concordo com uma coisa que escreveram aqui: muçulmano não quer dizer extremista, eu também acho, não quer dizer extremista. Não, isso, de forma alguma. Tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Mas a vida dos judeus com os árabes na Península Ibérica não foi sempre fácil, viu? Não, mas teve os seus momentos de troca. Teve, claro que teve, mas não foi fácil. Se alguém pensa que foi fácil, não foi. É só ler livros que vai ver que a situação lá, às vezes, era bem complicada, viu? Bem complicada. Mas, enfim, a vida é assim.
Mas foi um prazer te escutar. Igualmente, Sérgio, obrigada. Acho que tem um comentário aí do Ricardo. Sim, Ricardo Ricardo. Espion. Ei, Sofia, ei, Oi, gente, Ricardo. muito obrigado. Ei, querida. Eu achei muito legal, assim, eu tenho lido Buber na medida do possível e tal, eu gosto muito, e eu achei muito interessante o que você colocou da questão da tecnologia, criando uma situação onde o isso se infla, de certa maneira. E eu lembrei de uma situação que eu ouvi há um tempo atrás, que a pessoa falou o seguinte: puxa, antigamente se fazia bullying na escola, a pessoa ia para casa e ficava em casa. Hoje em dia, ela não pode sair do bullying, porque tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o... Então, eu acho que o Buber viveu uma época muito conturbada, talvez tão conturbada quanto a nossa. Mas eu acho que realmente a tecnologia, ela trouxe uma agilidade nesse isso, digamos assim, né? Que eu acho que tornou mais difícil para a gente se encontrar com a gente mesmo, para então ter um encontro com o tu maior e com o tu humano, digamos assim, né? Sim. Ricardo, se você me permite, o que você está trazendo eu concordo, e eu gostaria de aditar que um fator que contribui para isso, para esse agravante qualitativo, é o tempo. O tempo mudou. O tempo do mundo digital é um outro tempo daquela época de Buber, né? Então, quando você falou agora, Ricardo, de que até o tempo para a gente entrar em contato com a gente mesmo está difícil, porque o mundo informacional ele nos atravessa diuturnamente. É de manhã, de tarde, de noite, né? A gente tem que lembrar de desligar o celular ao dormir, ou às vezes a gente não pode mais desligar o celular, porque a gente tem que se colocar, ou a gente se coloca, né, à disposição de outras pessoas, seja em situações de saúde, sobretudo agora também com a pandemia. Então, assim, o atravessamento do mundo, né, individualmente e socialmente mudou. Então, tem uma questão realmente de como nós vivemos o tempo que contribui para a gente precisar cavar esse espaço de contato com a gente e com os outros, de uma maneira até a se abrir e ter o ensejo de proporcionar relações eu e tu. Porque está tudo muito marcado pelo isso. Vocês viram que no roteiro, como assim chamei, eu marquei as relações eu-isso, que podem ser tanto as relações institucionais regulares, quanto as relações graves, negativamente, de bullying, de preconceito. Então, ambas no espectro buberiano são relações eu-isso, tá? Mas o grau de objetalização do outro vai num crescente, num agravante. Mas, Ricardo, para fechar meu aparte aqui, a sua fala, o mundo digital é um mundo que vem pautando a gente para comportamentos pré-moldados, para Exato. Me esquemas preocupa de muito a resposta. juventude, né? Me preocupa a juventude nesse mundo tão fragilizado em termos de certos aprofundamentos, talvez. Não sei se é viagem minha, mas eu acho que você falou muito bem. Esse mundo tecnológico, ele propicia mais isso, né? Infla isso, né? Exatamente. Muito embora Obrigada. a gente tenha acesso muito maior a muito mais coisa, a falar com um parente que antigamente você não conseguia se comunicar nem ver e tal, né? É um paradoxo, né? A gente tem tanto acesso, mas ao mesmo tempo a gente é massificado, a gente é issuficado, sei lá, como é que se fala isso? Coisificado, reificado, coisificado, tá? E eu acho que a gente ainda vai ficar um tempo nessa onda, Ricardo. Eu acho que o mundo ainda está sendo preenchido
com essa nova roupagem, com essa nova proposição digital, para daqui a algum tempo, isso que a gente está falando, voltar à pauta do dia. Esse qualitativo, eu acho. Espero estarmos juntos aqui para poder apreciar de outro ângulo. Olá, Sofia. Posso falar? Sim, quem está falando? Suzy? Oi, meu amor, tudo bom? Abre sua câmera, Suzy. Ah, não, agora não dá. Ah, ok. Mas, Sofia, Oi, uma coisa muito interessante que eu gostei, e eu acho que tem um paradoxo que a gente pode fazer, é quando se fala da relação da criança ainda no útero, né? Dessa conexão. E aí a gente acabaram de falar também sobre alma, e alma em hebraico é neshama, que vem de linshom, de respirar, né? Então, isso me fez sentir um momento importante, né? Porque quando a criança sai, ela respira, inspira, respira. Então, eu acho que isso é muito poético, né? Dentro da visão, porque você era uma pessoa muito política, né? E outra coisa que eu queria falar era sobre os palestinos. Com certeza tem grandes líderes palestinos. Eu pessoalmente conheço alguns, tenho a sorte de conhecer. O Yossi, meu cunhado, Yossi Beilin, está inclusive tentando outro tratado de paz, está viajando hoje para conseguir, para tentar. E outra coisa, outro detalhe, você conhece, Sofia, quando minha mãe estava em Palestina, antes da criação de Israel, a convivência com os palestinos era excelente. Então, somos todos seres humanos e eu acho que todos temos, assim como o Buber fala, cada um tem que se entender, tem que ouvir. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de ouvir, então acho... E você tem uma qualidade muito grande de ouvir, por isso que você pode também expressar tudo de uma maneira tão bonita como você faz. Obrigada, Suzy. Suzy, gente, eu quero aproveitar e sublinhar dentre as coisas lindas que a Suzy trouxe para a gente, essa questão do linshom em hebraico, neshama, alma, e novamente tá, ratificando o caráter básico dessa reciprocidade, né? O que a alma quer? A alma, a aspiração dela, o respirar, na passagem para o mundo, e essa integração que, quando o Ricardo estava falando do tempo, né, de encontro da gente, quando a gente está muito acelerado, o que o pessoal fala? Calma, respira um pouquinho, né? Às vezes esse respira vem num tom tão seco que a gente fica mais tenso ainda. Mas quando a gente realmente se dá conta que a gente está precisando se acalmar um pouquinho, até sempre, em outras palestras, pessoal, eu sempre falo assim, a dica para fazer um bom uso das manobras respiratórias para a gente se acalmar é, primeiro, quando a gente fala assim, respira, a gente pensa logo em inspirar. Não, primeiro respira. Primeiro expira e depois deixa o ar entrar na inspiração suavemente, que isso realmente é uma indução ao ritmo do sistema nervoso autônomo num processo de ativação parasimpática, de desaceleração e distensionamento. Tá? Aproveitando aí. Obrigada, Suzy. O Paulo fez alguns comentários e umas perguntas no bate-papo. Paulo. Oi, boa noite. Oi, Paulo. Oi. Boa noite. Tudo bem? Nada, eu já até esqueci o que eu tinha escrito aqui. Essa questão, a Sônia falou em árabe, é só lembrar que dessa questão, quando se fala de árabe, ali está sendo mais de muçulmano, que você tem árabes cristãos, o árabe pode ser de muitas religiões. Eu acho que quando a coisa embola, quando você está falando do árabe muçulmano, e aí ele já encosta na questão da religião, e aí você entra numa situação difícil, porque para a pessoa mudar de opinião em relação à religião que ele acredita, não é trivial, você está entendendo? Então tem essa questão da religião,
que numa situação feita Oriente Médio Forte. acaba que tem que ser levado em conta disso, está entendendo? Agora, outra coisa é a questão da informação, quer dizer, no fundo, quanto que a gente é o que a gente escolhe para saber. Quer dizer, quando você vai ler um livro, por alguma razão, você vai ou acreditar nele, ou se você não acredita no livro, você, sei lá, de repente você não continua nele. Mas acaba que na hora que uma pessoa lê um livro e acredita naquilo, e outra pessoa lê outro livro e acredita naquilo, que é diferente, eu tive uma situação sobre essa história do genocídio armênio, né? Onde você tem duas narrativas totalmente diferentes. Alguém lê um livro, vai achar que houve o genocídio. Se você lê outro livro, vai dizer que não houve o genocídio armênio. Então, como é que fica para você escolher em que você vai acreditar, a partir do que você vai se posicionar? E essa é uma questão, quer dizer, quando você pega um livro, se aquilo ali está falando a verdade ou não, ainda mais hoje em dia, né, onde você cria verdade, é complicado. Oi, Paulo. Oi. Olha só, a sua fala me trouxe uma porção de coisa para falar. Olha só, algumas coisas, tá? Quando você traz essa questão da criança e antes disso, da diferença religiosa, tá? E realmente na minha fala eu falei árabe no sentido muito amplo, porque muitas vezes é assim que a coisa é passada e é bacana quando a gente traz as singularidades e a gente sabe que tem inúmeros trabalhos em Israel de aproximação israelo-palestino, em Israel e fora de Israel, na Europa, na França, porque isso é uma questão de historiografia e mentalidade, além de religião. E isso me fez querer sublinhar para vocês que quando o Buber, lembra quando eu falei na minha... Eu estou chamando de roteiro, mais uma vez. Isso nem sempre eu faço isso, tá, pessoal? Por isso que eu estou brincando. Em geral, eu falo assim muito de espontaneidade, mas lembra quando eu falei que o Buber diz que a primeira relação é no âmbito espiritual da criança ainda no ventre da mãe? Tá? Talvez aqui, Paulo, ele queira ter marcado a condição básica do ser humano como espiritual e não religiosa. Talvez também por isso, para manter esse aspecto universalizante, e a gente, quando vai dialogar com uma pessoa que tem outra crença religiosa, o que ele quis? Ele quis que esse olhar eu e tu se mantivesse atento e respeitosamente a esta coisa, a essa condição tão profunda, né? A essa necessidade espiritual que vai estar calcada no outro por um outro viés, por uma outra história, por uma outra cultura. Então, é isso que ele vai querer que a gente estimule mutuamente uns aos outros, né? É reconhecendo esta condição de necessidade básica que perpassa, inclusive, a necessidade espiritual per si. O problema é a condição institucionalizada das religiões e as histórias e as guerras e os agravantes que surgem a partir daí. Mas o respeito a essa condição de retroalimentação básica humana, também do seu caráter espiritual, que amplia o conhecimento e o entendimento da pessoa da vida durante a vida e para além da vida, é uma necessidade básica que precisa ser contemplada nessa hora de um diálogo tão difícil como esse também. Só que isso deveria ser passado, deve ser passado parte a parte. De um lado só, realmente não funciona. E quando você me traz a questão das historiografias no plural, Paulo, o que eu mesma costumo sempre assinalar, pessoal, dentro da temática do Holocausto, por exemplo, para nós, o Holocausto aconteceu, nós pesquisadores do Holocausto, tá? Para os negacionistas, o Holocausto não aconteceu, o Holocausto é uma criação, né?
Então, o que eu falo sempre, Paulo? Vamos cotejar fontes. Você me lança a pergunta, como é que a gente vai se posicionar, afinal? Ao você cotejar diversas fontes sobre um assunto qualquer que seja, vai chegar um ponto em que você vai encontrar uma maior convergência numa direção e uma maior incoerência de dados em outra. Isso vai depender do trabalho, do olhar, né? Da preferência. A neutralidade é difícil, nós sabemos que é difícil, tá? Mas eu acredito que ao você se debruçar sobre diversas fontes de um mesmo tema, você vai encontrando os pontos de convergência, dando mais consubstanciação ao assunto que outros que te possam soar mais frágeis. Você sabe que nessa situação eu resolvi a questão do genocídio armênio pela fonte. Então, quando eu fui ver quem é que tinha escrito um livro e quem tinha escrito outro, eu ali já resolvi, eu escolhi a minha verdade, independente de quanto que ele trouxe, quanto cada um traria de substância, mas na época eu me lembro claramente que eu dei mais credibilidade a uma fonte, a partir daí foi a minha sugestão. Quer dizer, não é nem a questão de quantos números você dá, que sabe qual é que é número? Não, todo mundo faz número de qualquer coisa. Mas a questão eu acho que hoje em dia o problema da internet é que é um meio sem responsabilidade nenhuma. Então, isso é o terror, porque qualquer coisa que venha pela tela, o grau de responsabilidade daquela informação é nula. Mas até a pessoa, mas para quem não tem nada, acha que aquilo já é alguma coisa, e a partir daí você pega um barco e vai para qualquer lugar, é horrível. Por isso que o nosso trabalho em termos de educação, nas escolas, nas universidades, é levar, né, os alunos, ou mesmo colegas, outros professores, né, a fazer um trabalho cuidadoso, acurado, várias fontes, não fazer trabalho só de manchete de jornal, com todo o respeito às manchetes de jornais, aos artigos que eu mesma publico às vezes, mas tem que lançar mão realmente de referências, e aí é um trabalho educacional cuidadoso e importante na fase que a gente está, Paulo. É isso aí. De orientação. Sofia e Paulo, está muito difícil de entender as notícias. Depois que a palavra pós-verdade foi a principal palavra, alguns anos atrás, nós não sabemos mais o que é verdade, né, gente? É pós-verdade. Não. É muito complexo isso. Antes era mais fácil de conversar, de ter um diálogo, do que agora. Não, você sabe que, com relação a esse negócio de escolher a verdade, uma sugestão que me deram na época foi que eu lesse os outros dois e eu acreditaria naquilo que eu era. E a verdade? A verdade não tem importância nenhuma, quer dizer, eu acabaria acreditando naquilo que eu achei que era demais, que não valeria a pena eu perder o tempo com isso e escolher pela fonte. Mas é uma sensação complicada, porque a pessoa, na hora que acredita naquilo, eu estava pensando no início da Primeira Guerra Mundial, né? Você vira uma população em um mês, você vira uma população que o pessoal foi para a guerra feliz. De alguma maneira, você tem formas de influenciar massas. Isso sem internet, imagina com internet. Se soltar esse bicho, vai ficar estranho. Pode tudo. É preocupante. Claro. Obrigada, Paulo. Débora? Okay. A Sônia tinha feito uns comentários no bate-papo antes, não quero convidá-la se ela quiser falar. Depois temos a Mirelle e a Débora. Sônia, você quer falar? Sônia? Desculpe, eu estava muda falando. Não, eram elogios e comentário, né? Um pouco assim também cético, pessimista, desencantada, né? Vou lá
com os filósofos dessa linha. Então, assim, no âmbito pessoal, né, familiar e entre os pares, e no meu consultório como psicanalista, a tarefa de ouvir, de entender, não sei o quê, né, com a família, ou entre os iguais, facílimo, com o meu porteiro, que eu não tenho, né, porque moro em casa, mas muito fácil. Agora, me põe uma mulher, né, berrando que não quer usar máscara na frente, na rua, ou xingando, ou aquele alemão que está lá na Pomerode, né? Que está aqui e o Ministério Público não faz nada, a Polícia Federal não faz nada, e ele fala aquelas coisas, né? Eu posso bater nele, não tenho argumento, não tem como, né? Então, isso é algo, quer dizer, no plano macro, é bem diferente do plano micro, né? Que a gente pode assim, ter o convencimento, você pode tratar, quer dizer, falar com compreensão, com escuta, né? Com uma criança, com um menino de rua, com quem for, né? Ter um holding, né? Ter um acolhimento, mas assim, no plano macro, né? Discussão com a situação que estamos, né, no momento é muito difícil, muito complexa, muito desanimante, né? Estou bastante cética, né, do ser humano, né, que é uma maldade, né, essas coisas que aconteceram aqui, não dá, nem ninguém explica isso, nem Freud, nem nada, nem a genética, né, esse sadismo, nem as teorias de massa. Então é isso, enfim, eu não quero me estender muito, senão eu vou embora. Mas, Sônia, deixa eu te falar, olha só, o Buber, eu acho que... Desculpa, ele é um iluminado, ele é um mensch, uma pessoa boa, né? Ele tem essa capacidade, eu não tenho. Mas, Sônia, eu acho que ele também construiu a teoria dele muito baseado naquilo que ele reconhecia em si, então ele traz para a gente um tipo de personalidade daquelas que não desistem, daquelas que persistem. Então, ele arrancava, pelo que eu leio dos livros dele, nessa fé que ele tem desse potencial intrínseco a si, ele mesmo arrancava de dentro de si forças para tentar esgotar os embates com os inimigos, né? Ele tem uma vocação meio santa, né? Ele é um iluminado, é um homem bom, né? Basicamente. Então, mas eu acho coisa rara. Então, eu acho que tem um lado que é da personalidade dele e que quando a gente constrói algo, faz alguma proposição teórica e atua baseado em algo que para nós é de fundo vital, e a gente tem uma fonte de autorrenovação. E que é isso, me desculpem, que vai fazer a diferença frente a esse dia a dia dificílimo, em que graça à depressão, graça à insegurança, graça ao desespero. O ódio. Tá? Então, o ódio, entendeu? A competição, o deboche, o escárnio, tá? Todos aí elementos que, de alguma maneira, né, estiveram em algum grau, estiveram presentes no Holocausto, estão presentes na África, estão presentes no Oriente Médio, enfim, porque são da condição humana. Então, o que eu acho que a gente tem para a gente se segurar, para a gente não sucumbir, é fazer o trabalho diário, primeiro conosco mesmo, segundo com os que estão próximos, e terceiro, segundo o próprio Martin Buber, buscar influenciar as instituições, que é a parte mais complicada, as instituições a se pautarem por parâmetros que retroalimentem essa posição eu e tu. E me desculpem, vou falar, porque vocês, mais uma vez, podem encontrar aqui no último capítulo do Diálogo do Dialógico, claramente o Buber colocando aonde entra a mentira, não é mais possível a relação eu e tu. Então, esse é o convite, tá? Esse é o convite, a provocação que eu faço a todos, em termos éticos, e desse exercício dificílimo que é viver sem lançar a mão da mentira. Isso e mesmo. combatendo é a ética, né? A ética do ser humano é a ética da verdade. Exatamente. Que está aí, como os colegas estavam dizendo, sendo tratada como uma era de pós-verdade, se é que isso possa existir. Obrigada, Sônia. Prazer. Mirelle?
Boa noite, muito obrigada pela sua posição, Sofia. Eu tenho assim, um comentário e eu gostaria de ouvir de você. Eu sou de uma geração onde a gente aprendia e aprende de ter paciência, que as coisas, para serem construídas, demoram, tem que ter estrutura. E eu trabalho hoje com muitos jovens universitários, e eu vejo neles a falta de paciência, o imediatismo. E isso faz parte da nossa nova sociedade, que serão os futuros empresários, né, governantes. E nada se constrói quando é muito veneer, quando é muito fino, porque não tem estrutura. Até nos relacionamentos, isso afeta. Então, nós estamos em cima de certo modo, areia movediça da sociedade, onde muitos valores também se transformaram em fúteis. Eu digo, muitas vezes, as palavras que usamos, e principalmente o jovem usa, ele não para pensar o verdadeiro significado das palavras. E as palavras são muito ricas, têm essência, têm sentimentos. Então, isso me preocupa um pouco, né? De que forma podemos, não é frear, mas fazer que eles se conscientizem de ter tempo para amadurecer os seus pensamentos, as suas ações e atitudes. Obrigada. Excelente pergunta, enorme desafio. De $1 milhão. Eu vou te responder com uma coisa que eu observo na prática, tanto com crianças quanto adolescentes e adultos. Confronta essas pessoas, se possível, com uma sugestão de atividade física. Porque a produção e a reprodução imediata são tão intensas, são tão grandes, que mediante uma atividade física, um esporte, uma corrida, um ciclismo, um crossfit, tá? Uma natação, é aonde essa descarga vai encontrar uma expressão para dar um tempo para esse corpo e para essa mente, né, desgastarem aquele acúmulo, para depois a pessoa termina a atividade física. Você percebe como você está diferente? Você percebe como você está outro? Aí eu vou começar a lembrar que eu tenho que comer e daqui a pouco já vai entrar em modo contínuo. Então, eu acho que se a gente conseguir flagrar, eu estou trabalhando muito com uma referência que eu acredito muito, viu, Mirelle? Que a gente precisa, todo mundo sabe que a atividade física é uma coisa importante, dentro do que a pessoa conseguir fazer, um alongamento. Tem muita gente que descobriu e curte a yoga, mas eu digo, tem gente que, não, yoga é muito barato. Alguma coisa que vá para o corpo, que poupe um pouco a mente, desacelerar, né? E tire a pessoa desacelerando dessa interatividade mental, que a digitalização é muito, né, visomotora, mas visomotora mental, né? E de motor aqui é mais os dedinhos teclando e os olhos que estão sofrendo. E realmente propor atividade física. E se você tentar convencer verbalmente, não vai. Eu acho que é por esse caminho que eu, em termos mais imediatos. Perfeito. Obrigada. Tá? Obrigada. Débora? Boa noite. Oi, Débora. Tudo bom? Eu sou super fã da Sofia, Débora, ela sabe disso, eu adoro ela, adoro você, Sofia, acho você o máximo. Igualmente. E uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, enfim, que sabe passar, e isso é super importante. E a minha dúvida, eu sou assim, eu estou amando tudo que você falou, e também os comentários de todo mundo, está ótimo, maravilhoso. Eu tenho uma dúvida de ordem prática, assim, que pelo que o Buber, pelo que eu entendia, né, ele fala do eu, tu, né, enfim. E aí eu queria saber se ele sugere
soluções práticas para que as pessoas se abram ao diálogo e à reciprocidade, porque para sair um pouco do campo teórico, né? Essa é a minha dúvida. Sim, perfeito, Débora. Talvez, o Ricardo aqui está respondendo no privado das histórias do Urabi, que é um livro realmente interessante, enquanto nas histórias que ele reconta, né, nesse livro Histórias do Urabi, ele dá exemplos. Ele trabalha muito com algo muito judaico, né? De exemplos de pequenas historietas de encontros e desencontros, de momentos, né? Em que, basicamente, o que a gente vai encontrar e que é a proposição dele, Débora? Você provocar com o olhar, você começando o diálogo. Se você está sabendo que a pessoa está fechada a você, sai você desse lugar. O que ele pede não é fácil. Não é nada fácil, é muito bonito, mas nada é fácil. Tá? Então, ele convoca a gente em nome dessa ética, desse compromisso, primeiro conosco mesmos, que a gente saia desse nosso resguardo, dessa nossa defesa, e que nós avancemos, que nós vamos dar o primeiro passo para tentar abrir um bloqueio que possa estar instalado. Sabendo que o outro está te olhando de lado, você vai a ele, não para provocar, chamá-lo para uma briga, mas para uma provocação para chamá-lo para um encontro. Para Buber, o tempo todo ele diz, por mais rude, por mais fechado que alguém possa estar para contigo, ou possa se apresentar, ele tem o mesmo fundo que você, porque ele está trabalhando em termos da constituição humana básica, primordial. Nós temos as mesmas necessidades básicas, ainda que o conteúdo e as representações que cada um de nós carregue sejam diferentes. Então, ele vai chamar, ele vai se aproximar, ele vai cumprimentar uma pessoa que está ali resmungando, que está ali soturno, que está ali fechado, em si mesmado. Ele vai procurar, ele vai dar exemplos de aproximação, de convocação. Na prática, Débora, você está vendo uma pessoa isolada? Vai lá, puxa por ela. Ela não vai vir no primeiro momento. Cabe a você descobrir qual é o tipo de palavra, qual é o tipo de proposição que você vai utilizar, que vai tocar o coração dessa pessoa. Como é que você vai, não é simplesmente convencer, é mostrar que você está compreendendo que ela está ali naquela posição, por alguma razão, que você humildemente vai demonstrar. Eu não sei por que você está assim, mas eu gostaria que você estivesse mais próximo. Então, essa condição básica de aceitação, né? Esse holding que a Sônia mencionou aqui, que sem usar esse conceito específico, né? Mas de outra forma, o Buber está trazendo para a gente. Então, assim, eu respeito muito o que ele traz, porque eu reconheço em mim como pessoa, em mim como profissional e nas pessoas com que a gente convive, nos nossos alunos, nos nossos filhos, nos nossos clientes, são as mesmas necessidades. O sofrimento do ser humano advém exatamente pelo afastamento dessa qualidade eu-tu como uma referência primordial. E ele diz, o Buber diz, incondicionalmente a pessoa vai transladar do estado eu-tu primordial para o eu-isso. Mas se a gente carrega a referência eu-tu dentro da gente cada vez mais forte, nós seremos o quê? Multiplicadores, semeadores, conclamaremos a essa possibilidade. E quando dá certo é maravilhoso. Repito, o bom dia o porteiro, ou outro exemplo que eu sempre dou, da caixa de supermercado, que está ali, você está na pressa, ela está registrando, e de repente você olha que ela está ali, num calor desse, fazendo assim no rosto, você pega e fala, você está bem?
você está passando bem? E ela te responde, tenho pressão alta, ou minha pressão está baixando. Pronto, aquela troca, como eu falei antes, automatizada, ela sai daquele enquadramento, isso simplesmente, para ela se sentir notada. Enxergar o outro. Enxergar o outro. Qual é a necessidade básica do ser humano, gente? É ser visto. Quando o Martin Buber fala do eu e tu, é ver e ser visto. Só que não é um ver e ser visto na estética do Facebook. Então, o que está acontecendo com essa época nossa digital, né? Esses conceitos mais íntegros que vários filósofos, não só Buber, mas vários filósofos assinalaram, foram o quê? Digamos assim, passados numa peneira e projetados no formato máquina. Foram pré-moldados. E aí a gente é que tem que se encaixar, ao invés de expressar naturalmente isso, a gente se enquadra, né, no como agora eu devo demonstrar a minha espontaneidade. Não dá certo. Não vai dar certo nunca. Porque a espontaneidade não é da ordem do enquadrado, do pré-moldado. Ela deixa de ser espontaneidade. E esses são outros paradoxos que a gente está vivendo. Então, por isso a crise, eu não sei quem foi que falou mais cedo, uma das crises que a gente vê nas crianças, a gente vê nos jovens, assim, gente, quando é que o mundo ia pensar que adolescentes de 15 anos estejam em depressão profunda? Que é o que a gente está vendo. Não, Sofia, adolescência não. Adolescência é os hormônios chamando para o externo, para a expressão externa, para, né, conflito de gerações, coisa e tal. E a gente está vendo esses jovens menores de 18 anos, tá, deprimidos. Por quê? Porque não estão sentindo firmeza do presente para o futuro. Tem um desencanto, tem uma desesperança. Uma desesperança, uma falta de credibilidade na organização social, nas instituições, que está minando das famílias, que está minando. Alguém falou da estrutura e do imediatismo, né? Então, eu concordo plenamente que esse ritmo hiperacelerado não está dando tempo da manutenção, da estruturação, seja de um indivíduo, seja de uma instituição, seja de desculpem, pessoal, vou fazer uma grande extrapolação. Vocês veem letreiros, marcas, grifes, aquilo que antes era cultivado, né, como a maisena. Você não comprava amido de milho, você comprava a maisena, né, o que a ponto, né, a metonímia tomava à frente, tá? Agora não. Agora, não estou dizendo que é isso, mas a Coca-Cola, por exemplo, ela o revestimento externo dela vai mudando. Não, porque tem que mudar, porque o conceito de marketing você tem que renovar, porque senão fica ultrapassado. Então, com isso, a tradição é sempre negativa. Então, o tempo é acelerado e não se dá o tempo de maturação. Então, isso que eu quis dizer, pessoal, quando eu falei criticamente, que ao invés do homem inspirar a máquina está inspirando o homem, então é a gente que tem que responder no tempo de máquina, mas o tempo das emoções não é um tempo de máquina. As emoções precisam de um tempo que o ser humano precisa, infelizmente, pessoal. Quem está falando das gerações daqui para frente, elas vão ter que descobrir na dor. A gente está aí para ajudar, mas é uma descoberta muito sofrida.
verdade. Obrigada. Mas, Sofia, tu falaste aquele exemplo do supermercado, da caixa do supermercado, eu me lembrei de Reiki, né? A transmissão de energia muda tudo na vida da pessoa. Não precisa nem encostar nela, né? Só se aproximar e mostrar empatia. Então, hoje a palavra da época, eu diria que é empatia. Tu mostra que tem empatia, que tu aceita a pessoa, que tu podes ajudar a pessoa. Tudo isso já é um diálogo mudo, mas é um diálogo. Exatamente. Diálogo não precisa ser só uma verborreia, né? Diálogo também pode ser o olhar no olhar também, né? Exatamente, o olhar no olhar. É a transmissão, a qualidade da transmissão de energia que você passa. Da energia, que é o Reiki. É isso aí. Que é revestido da intencionalidade que você traz, né, que inspirou Buber, né, 2 filósofos muito queridos a mim que inspiraram Buber, foi William Dilthey, de quem ele foi discípulo, e Edmund Husserl, pai da fenomenologia, que vai resumir o quê? A intencionalidade. Qual é a sua intenção nessa vida? Que é um conceito central também no judaísmo. Olha que coisa bela. Olha quanta coisa bonita que o judaísmo tem e que a gente precisa mostrar mais para o mundo. Para o mundo, para além da comunidade judaica. Asbará. Querida, temos aqui dois comentários no bate-papo, um do Naum e outro da Estela Gabi. Eu quero saber se eles gostariam de falar alguma coisa. Já estamos indo para 2 horas de palestra, acredito que você já deve estar cansada também, mas está sendo um papo super gostoso, maravilhoso, excelente, parabéns. Então, queria saber se o Naum, ou a Estela, ou alguém mais quer falar ou fazer uma pergunta. Eu não vi os comentários deles. Se eles puderem falar. Está no chat. Deixa eu ver se eu consigo. Renato? Eu queria falar. Boa noite. Boa noite. Muito bom o que você falou, mas 2 aspectos. Como é que você põe em prática, hoje em dia, no Brasil, nessa discussão de nós contra eles? Quer dizer, acho que o livro do Amos Oz é como convencer ou como discutir com um fanático, é o que existe hoje em dia. Quer dizer, como é que você vai se colocar no lugar do fanático para tentar entendê-lo? Eu não consigo. Né? Segundo, essa parte, só para encerrar, essa parte de porteiro, caixa de supermercado, pessoas na rua, isso há muitos anos que eu já pratico. Há 30 anos atrás uma pessoa me ensinou isso. E acho que o Gandhi, há 30 anos atrás, na Bahia, eu estava num cliente baiano e ele disse assim: quando eu saio de casa de manhã do meu carro, eu no meu carro de terno tenho um emprego, levo uma fechada do ônibus. Eu nunca esqueci isso. Eu penso assim, naquele sotaque baiano dele: olha, coitado, esse cara acordou cedo, a mulher dele está na fila do INPS com a criança, está passando fome, eu vou ficar zangado que ele veio fechado. Aquilo me marcou muito. É verdade. Aí dá para se colocar no lugar do outro. Se um ônibus me dá uma fechada, eu me coloco no lugar do outro. Agora, se eu tenho que discutir com, não vou citar nomes, mas com alguém politicamente, assim, totalmente, ideologicamente antagônico, eu não consigo me colocar no lugar do outro, né? E eu, só para terminar, eu acho que Gandhi já praticava tudo a mesma coisa que o Buber também, né? Gandhi sem, na verdade, né? Agora, eu acho que dá para fazer mais uma palestra para você ensinar a gente como discutir com um fanático, né? Se é que existe uma maneira, né? Se é que existe. Eu não consigo. Eu não consigo. Renato, olha só. A minha pretensão talvez não chegue a tanto. A minha pretensão é de retransmitir as dicas do Buber para tal. A minha sugestão, quando a gente está lidando com o fanático, é procurar os intermediários, é não ir direto a eles. Porque eles não têm papo. É buscar os intermediários. Quem são os intermediários? Intermediários seriam aqueles não fanáticos, mas que ainda assim teriam entrada com eles. Os fanáticos estão na minha família, gente. Então, mas olha só, alguém da sua família fala tanto com você quanto com os fanáticos.
tem algum deles aí, alguém aí, consegue falar com os dois lados. Acho que tem que chamar o rabino. Antigamente o pessoal ia no rabino, né? Hoje em dia vai no psicólogo. Não, mas o rabino... Mediador de conflito, né? O psicólogo não tem essa tarefa. Na área tem comissão de... Tem um nome aí, comissão de... O Butler sabe que ele é da área. Tem uma comissão de arbitragem. Comissão de arbitragem. Tem mesmo. Há muito tempo que a área existe. Mas não é o caso aqui. Não é o caso aqui. Não deixa de ser, quando você me traz um mediador de conflito, um rabino, um psicólogo, de qualquer forma, está dado isso que eu chamo de intermediários. Né? Quando não dá para ir direto, não dá. Fanáticos, não acredito que a comissão de arbitragem da área que resolva questões políticas. Não, claro que não. A comissão de arbitragem... Sim. Desculpe. Para responder assim, e até para partilhar uma reflexão que eu faço comigo ou no grupo de estudos, quando eu coordeno atualmente um grupo de estudos do Holocausto, alguns de vocês já conhecem, nós estudamos o Martin Buber em parte do ano passado, e ali eu estava partilhando um dia uma reflexão minha. Falei, Buber emigrou em 1938. O que teria acontecido se ele não tivesse emigrado? Ponto de interrogação. E a vivência direta, a gente sabe que ele testemunhou até 1938 muitas agruras que os judeus passaram, na Áustria e na Alemanha, onde ele viveu. E ele, até onde ele assistiu e para onde ele levou, ele continuou tendo quase que, eu não vou dizer que é uma posição de fé, porque é uma posição científica, é uma posição filosófica a dele. Tá? E ele, eu fiquei imaginando, e se ele tivesse cara a cara com um nazista apontando uma arma para a cara dele? E se ele tivesse sido levado sob a arma? E se? Pode ser que ele não tivesse sobrevivido. Sim. Pode ser que ele fosse olhar para a cara do algoz e levasse uma coronhada. O que é que você está me olhando com esses olhos de judeu? Sim. Que nem olhos você tem. E morria ali. Então, não foi isso que aconteceu. Né? Então, assim, eu acho que o que ele traz realmente é um investimento de longo prazo, é uma perspectiva. Não é uma realidade dada, mas uma perspectiva de como que a gente pode contribuir nas situações que nos forem dadas a isso. É realmente muito difícil imaginar como é que ele teria se comportado se ele tivesse passado mais tempo ainda na Europa no período nazista. A gente sabe, mal, sem querer tirar o foco de hoje, Suzana, mas a gente sabe o que aconteceu com Viktor Frankl. Viktor Frankl já era psiquiatra, já trabalhava com doentes mentais, já trabalhava numa perspectiva psiquiátrica fenomenológica, existencial, já estava escrevendo a sua teoria, que hoje é conhecida como a logoterapia, foi deportado para Auschwitz, levando seus manuscritos, que lhes foram retirados quando ele chegou a Auschwitz, passou por tudo que passou até a libertação, que hoje não é dia de falar dele, a gente marca um outro dia só para falar de Viktor Frankl, sai, termina a Segunda Guerra, é libertado, vem a saber que perdeu a esposa, que perdeu os pais, que perdeu a irmã, volta para Viena, aonde ele tinha sido deportado, volta a clinicar, reescreve toda a sua teoria, aditando a ela a sua perspectiva como sobrevivente de campo. Sim. Então, assim, como que Buber teria sobrevivido sem abrir mão das suas convicções,
se ele tivesse passado mais tempo sob o nazismo, tá? E tivesse sobrevivido, né, provavelmente a gente iria encontrar situações inúmeras de enfrentamento dos traumas e da violência, em que ele se sustentaria dentro de si com essa perspectiva da possibilidade futura de instituir relações eu e tu. Já Primo Levi. Mas o Primo Levi se suicidou. Pois é. Se suicidou. Agora, o Primo Levi, pessoal, quem tem meu livro Por Dentro do Trauma, eu sempre comento isso, tá? O Viktor Frankl, o Bruno Bettelheim, são exemplos de pessoas que já atuavam na área psi. O Viktor Frankl era formado em letras e em química. A proposição, a estrutura, portanto, de si próprio, era outra. O Primo Levi é maravilhoso, mas ele tinha uma outra trajetória de formação. De personalidade, basicamente. De personalidade. Eu digo a formação, Sônia, porque o Viktor Frankl sempre fala, eu não atuei como psicólogo no campo, mas eu mantive dentro de mim essa perspectiva de eu preciso manter aceso um sentido pelo qual lutar para poder não sucumbir. Então, ele já trazia na formação dele algo que estruturava ele, que ajudou ele a se manter numa posição. São níveis de resiliência muito distintos, né? Isso é de cada um. De cada um. Vamos lá, gente. Suzana, mais alguém? Senão, nós vamos agradecer, dar a palavra à nossa Levi para a última mensagem, para uma pequena mensagem final, e eu vou convidar a todos vocês para a próxima palestrante. Com você, Levi, para as suas considerações finais. E agradecer. Moisés, eu vou começar falando que só agora eu ouvi tua voz hoje. Da outra vez que eu estive aqui, eu ouvi muito você. É que hoje eu estou com um probleminha de garganta. Então tá explicado. Muito obrigada, pessoal. Quero agradecer aí, e eu me sinto assim muito feliz com a satisfação de vocês. Eu acho que o que eu gosto desses encontros é a possibilidade da gente se conhecer um pouco mais, mas terminar o encontro com a satisfação dos participantes é assim a minha maior alegria. E a gente acaba se estendendo porque eu acho que eu gosto mesmo dessa troca, Suzana. Da outra vez a gente também se estendeu bastante. E é isso, eu estou terminar segundas intenções, encontros. Encontro com E maiúsculo, no sentido buberiano, é uma vitória para a gente. Muito obrigada. Ótimas intenções, ótimas intenções. Obrigado. Sofia, dá uma olhadinha no chat, obrigado. Que tem uns comentários. Então, só te peço para você ler os comentários lá no chat, tá? No bate-papo. Tá ok. Então, eu vou tentar ler aqui, não desliga antes não, tá bom? Sim, com certeza. Obrigada, minha querida. Então tá, Levi, obrigada, obrigado, então, por essa quase terapia de grupo, né? Que acabou tendo, né? Foi ótimo. Ok, como a nossa convidada do último dia 24 de janeiro, a jornalista Leila Sterenberg, foi convocada para apresentar o Jornal das 10 da Globo News, a sua palestra aqui no nosso Segundas Intenções teve que ser remarcada para o dia 14, segunda-feira próxima. Diretora do documentário Cartas da Bessarábia e realizadora de reportagens sobre a Marcha da Vida, Leila Sterenberg vai conversar sobre sua herança judaica desde os tempos da Kinderland e contar sobre suas viagens à Polônia, Romênia, Bessarábia e sobre a série documental Além da Guerra, com sobreviventes do Holocausto. Relatos para serem lembrados e nunca esquecidos. Todos vocês reconvocados, reconvidados para segunda-feira próxima. Muito, muito obrigado. Boa noite a todos.